E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Bruno Gaspar, mais um react, né? E hoje vamos reagir ao ICL, uma matéria do ICL com esse cara aqui, Leandro Demore, um dos melhores jornalistas do Brasil, sem sombra de dúvida. Ele vai falar um pouco sobre esse escândalo do Banco Master, que envolvendo aí Alexandre de Moraes. Enfim, vamos entender essa bagaça aí. Uma galera da extrema-direita tá empolvorosa, né? Tipo, o grande escândalo e tal. Como se o Alexandre de Moraes também fosse de esquerda, né? O que é meio engraçado. Mas enfim, vamos ver. Já deixa o like aí no vídeo que ajuda demais seu comentário. Enfim, essas bagaças que vocês sabem fazer, que ajuda ainda mais eu que estou começando agora. Então, cada ajuda, cada inscrito é muito valioso. Bora lá. Tempo, e que a gente já cansou de criticar aqui, então, tá? Porque a gente tem que separar uma coisa da outra coisa. Uma coisa foi a atuação do Alexandre de Moraes no golpe, que foi exemplar, emblemática, corajosa e não fez nada mais do que obrigação, né? Você não chega, o William, quando você é atendido muito bem por um funcionário público lá no INSS, você pode até parabenizá-lo, olha, muito bem, senhor, muito educado, parabéns pelo seu trabalho, né? Mas assim, a pessoa foi contratada e fez concurso público para fazer o que ela está fazendo, né? Que é o quê? Que é um troféu? Que vai ganhar o quê? Assim, é um emprego que está lá para fazer aquilo. Então, Alexandre de Moraes, a gente cansou de parabenizar aqui pela atuação em todo esse processo da tentativa de golpe de Estado. Agora, é um escândalo, e não tem outra palavra, William, o que foi noticiado ontem pelo jornal O Globo, de um contrato do Banco Master de 126 milhões de reais com o escritório da família Moraes, da esposa. Assim, William, me desculpa, a gente não pode fechar os olhos para isso, porque o ministro foi importante no processo do golpe. Assim, então, se a gente fizer isso, não é hora de atacar o STF. Se a gente fizer isso, a gente está admitindo, Dri, que o preço para o ministro defender a democracia é 126 milhões de reais. Eu posso imaginar que nenhum ministro pense isso, né? A gente vai falar, não, vamos deixar quieto, assim, esse é o custo que a sociedade brasileira tem que pagar. Tem que pagar. E só pausando aqui, mesmo que esse escândalo fosse com o Flávio Dino, fosse com algum... Porque o Alexandre de Moraes, vale lembrar que nem indicado pela esquerda ele foi indicado pelo Temer, ele é fruto do golpe, né? Ele é fruto de um golpe que lá, no caso, ele não estava lá para impedir aquele golpe, mas tudo bem que era um golpe diferente do que o Bolsonaro tentou, sem dúvida, mas não deixa de ser um golpe. O Alexandre de Moraes é fruto desse golpe. Mas mesmo que fosse o Flávio Dino, que aí sim é um cara que dá pra gente falar que é um cara de esquerda, ainda assim eu acho que teria... se a coisa tá estranha, tem que ser falado e, enfim, tem que ser investigado, né? Vamos lá. Não tem que pagar nada. Não é ilegal. Bom, nem tudo vive dentro da legalidade, William. Aliás, a partir de ontem, aprovado pela Câmara, se aprovado pelo Senado for, e sancionado pelo presidente da República, passa a ser legal a anistia golpistas. A gente vai parar de reclamar disso? Se passar no Senado, William, e o presidente Lula sancionar o projeto que foi votado ontem para reduzir a pena do Bolsonaro, a gente vai parar de reclamar do Bolsonaro golpista? Vai falar, não, agora a gente não vamos mais falar, porque não é ilegal o Bolsonaro sair da cadeia. Ora, é claro que a gente vai falar. Nem tudo está dentro dos códigos. A vida não é medida e vivida pelo que é apenas legal ou ilegal. Há coisas que são legais que não deveriam ser. Exato. E há coisas que são ilegais que poderiam ser legais. Descriminalização de algumas drogas, por exemplo. A guerra às drogas é ilegal. Muita gente acha que não deveria, porque é uma guerra para matar preto e pobre no Brasil. Jovens sem escolaridade, muitos deles que não tiveram educação em casa, não tiveram pai, inclusive, não tiveram pai presente. É ilegal. Eventualmente não deveria ser. Isso aqui que acontece é um escândalo e deveria ser ilegal. E não é só o Moraes. Meses atrás teve notícia do André Mendonça, com o Instituto André Mendonça, firmando contratos com a administração pública de milhões de reais. Com a administração pública é pior, né? Enfim, mas a questão é assim, tem algumas coisas, acho que nesse caso, espero que ele vá falar, se ele não for falar, vou até ver outros vídeos depois, não nesse corte aqui, não nesse vídeo aqui, mas outros a gente pode trazer esse assunto de novo. É que assim, quanto que é geralmente um contrato com um banco, né? Um contrato de uma empresa de advogado e tal, não sei o que, né, de advocacia, com um banco, quanto que geralmente é o contrato? Então, assim, é óbvio que o valor chama atenção, mas é um valor de anos, né, um contrato de anos. Eu não faço ideia, de verdade. Novamente, espero muito que o Leandro Demore toque nesse assunto. E uma outra coisa também é o seguinte, essa questão de separar a esposa do cara, pelo que eu entendi, é um escritório da esposa, que eu não sei se ela é a dona do escritório, enfim, não sei mesmo. Mas também gostaria que ele falasse. Mas a questão também é o seguinte, mas também a gente precisa separar, de alguma maneira, né?
porque ela não pode ter... Ela vai ter... Se ela é uma advogada, ela vai defender... Enfim, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Ela vai acabar defendendo criminosos que em algum momento podem ir para o STF. Então, ela não pode ser advogada, entendeu? Ela sendo esposa do ministro do STF, ela não pode ser advogada. Imagino que ela é advogada antes dele se tornar ministro do STF. Então, também é uma relação um pouco complicada isso, né? Mas vamos continuar vendo. Tem a mega festa do Gilmar Palusa. Rapidinho, não estou passando pano de forma alguma, não. Estou só levantando pontos mesmo para a gente pensar e refletir. Mas, novamente, não tem por que defender esposa de Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, né? Quer dizer, quantas vezes a gente bateu aqui no Gilmar Palusa no ano passado? A gente vai normalizar, olha aqui, o Instituto do Mendonça, do STF, 5 milhões de reais em contratos públicos em pouco menos de um ano. Oferece cursos para governos estaduais, prefeituras, tribunais de contas. Então, assim, William, mas não é legal, não é ilegal. Ora, dane-se se não é legal, que torne-se ilegal. Não é ético. Não é ético, não é correto, e que se torne ilegal de algum modo. O ministro Fachin agora vai ter um trabalho para aprovar uma espécie de código de ética. O ministro fica dando palestra, vai para Brasília Day, não sei o quê, com tudo pago, com dinheiro no bolso, palestra para banco. Quem é que tem acesso a ministro do Supremo hoje? Entendeu, William? Então, assim, é absurdo isso. E só para fechar, 126 milhões de contrato, não foi tudo pago. Aqui uma outra notícia de 2017, isso aqui não é de hoje, William. Não é de hoje. E aí os falsos escandalizados com o Alexandre. Então, esses dois contratos aí, tanto do Gilmar Mendes quanto do André Mendonça, para mim são piores, porque eu entendi, são deles. No caso do Alexandre de Moraes, é a esposa dele, né? Então, são duas coisas um pouco diferentes, mas enfim. Alexandre também, tá? É um bando de falsos escandalizados. Mas antes vocês criticavam o Alexandre e depois vocês passaram a falar bem dele. Agora vocês estão criticando de novo. Sim, chama-se vida, né, ô idiota? Ô babaca. Se a pessoa faz uma coisa legal, a gente bate palma. Se a pessoa faz uma merda, a gente fala mal. É assim que funciona, é vida. Ou você fica falando bem da pessoa a vida inteira. Se a pessoa cometeu o maior absurdo, você vai continuar falando bem. Você faz isso, você é um idiota, incapaz de analisar a materialidade do que acontece na vida. O Alexandre de Moraes, a gente sentava o cacete nele quando ele ficava lá cortando pé de maconha e dando uma de xerife do Brasil, sim, com mérito, porque merecia ser criticado. Na questão do golpe, merece ser elogiado. E nessa questão, merece ser criticado. O Toffoli aqui, ó, William, a gente mostrou aqui, no começo dessa semana, viajou no avião do principal doador de campanha da esposa do sócio do Master, viajou com o Augusto de Arruda Botelho, que é advogado, jurista, já veio aqui no série várias vezes, com falas muito contundentes em relação ao golpe de Estado. Agora, a gente não vai olhar para o lado e passar pano para isso. Viajando... Não, mas o Augusto de Arruda Botelho, se eu não me engano, fez parte do governo. Esse governo do Lula chegou a fazer parte desse governo do Lula, da transição, alguma coisa assim. Eu falo, na verdade, o final das contas, o problema é que as coisas são muito interligadas, né? Esse é o problema, principalmente esse caso aí do Banco Master. Mas vamos continuar vendo. Com o ministro num avião, tendo o seu cliente interesse na causa que o ministro vai julgar no STF. Olha, em que mundo nós estamos? Me desculpa, gente. Me desculpem os amigos e os inimigos. Ou a gente caminha pelo certo, ou a gente está enganando a nossa audiência aqui. E a gente não pode fazer isso. As pessoas percebem, William. As pessoas não são idiotas. A audiência percebe se a gente ficar olhando para o lado aqui e fazer de conta que nada aconteceu. E a gente não vai fazer isso. Então é o seguinte, hoje, William, ao meio-dia, nós teremos uma matéria exclusiva do ICL sobre o ministro Dias Toffoli, que para além do voo que fez para ver o jogo do Palmeiras, tem um outro voo que fez. Mas daí foi por um bom motivo, né? tô brincando. Outro avião, William, e esse é mais enrolado ainda. O ICL deu matérias, para quem sabe, sobre aviões. Não deu matéria sobre aviões? Tem a ver com aqueles lá? Ih, rapaz. Beto Louco, Primo, PCC. O ICL não deu matéria sobre isso? Assine a newsletter do ICL, que a gente vai mandar para os assinantes. É de graça, tá, gente? É só assinar. É a nossa newsletter de jornalismo. A gente não fica mandando outras coisas para vocês que não seja o jornalismo do ICL. Leva 5 segundos para assinar. Leva 5 segundos. Tá aí o link para assinar a nossa newsletter, icl.com.br/news. Hoje, ao meio-dia, nós vamos publicar matéria exclusiva do ICL sobre um outro voo do ministro Toffoli. E a gente quer essa discussão na mesa. Ministro Toffoli, a partir dos indícios que nós já temos, Dri, só para encerrar, desse voo que fez,
e da outra matéria que o Cieli vai trazer agora na newsletter. Para quem assinar, vai poder ler essa matéria com exclusividade hoje ao meio-dia. O link está no chat. Eu vou colocar a minha opinião aqui. Precisa se afastar do caso do Banco Master. Não tem condição de independência para seguir no caso do Banco Master. Vai vir o Toffoli e o Alexandre de Moraes também, né? Um monte de gente falando, não, mas aqui no Supremo diz que só se afasta, que é assim, que é... Eu não quero saber o que diz no Supremo. William, Dri, eu não quero saber o que diz lá onde está escrito no Supremo, porque quem escreve as coisas do Supremo é o Supremo. Então, assim, não, ele não necessariamente precisaria se afastar. Ora, moralmente, eu acho que deveria se afastar desse caso. Decretou sigilo do caso. Por que decretou sigilo do caso? Por que decretou sigilo do caso? O voo com o advogado. Não é ilegal. A conversa com o Cláudio Castro. A conversa com o Cláudio Castro. Não é ilegal, não me interessa se é ilegal ou não. A gente não pauta a nossa vida só pela legalidade e pela ilegalidade. A gente pauta a nossa vida pela moralidade também. E pelas coisas parecerem limpas. Elas também precisam parecer limpas. Para encerrar, William, então, assine a newsletter. Você está aí com o seu café em cima da mesa. A gente está olhando para a mesa aqui. A mesa, ela tem um aspecto que a gente olha e fala assim, a mesa está limpa. O que acontece, Idris, se eu pegar o meu sapato e colocar em cima da mesa? Ela vai parecer, automaticamente vai parecer suja. Por quê? Porque o sapato não é o lugar do sapato, está em cima da mesa. É ilegal colocar meu sapato em cima da mesa? Não. É de bom tom? É de bom tom eu colocar o sapato em cima da mesa de jantar, com comida em cima? Não, não é. Então a gente não pauta a nossa vida só por uma coisa, se a coisa é legal ou se a coisa é ilegal. As coisas são pautadas por outros vetores e outros vieses. É absurdo o escritório do ministro receber 126 milhões de reais do Banco Master num caso, sabe, do que é? De calúnia. Calúnia. O Vorcaro estava pagando um escritório para defendê-lo de um caso de calúnia. Que assim, William, de barato você pega, Dri, um advogado por 4 mil reais e se for condenado vai pagar 20 mil. Assim, se for caro a condenação. Aí já teve uma resposta que eu perguntei lá no começo do vídeo, né? Aí já é um absurdo. Agora, pelo que eu entendi, eu achei que era um escritório para cuidar de qualquer coisa que fosse relacionada ao banco. Aí seria uma coisa. Aí eu até entenderia uma estrutura e tal, enfim. Mas por causa disso, 120 milhões... Tá estranho isso, hein? Tá estranho, não somente o estranho se for. Tá estranho, será que é isso mesmo? Não é possível. E 26 milhões. Ninguém vai me convencer, o contrário, que eu tenho que achar isso normal, que não é hora de falar do STF, que defendeu a democracia. Isso assim, não fez mais do que obrigação. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes, pela coragem, pela retidão. Não se dobrou. Magnitsky e tudo o que aconteceu. Não se dobrou. Manteve a espinha ereta. Parabéns. Mas eu não estou pagando o preço de 126 milhões de reais para fazer os trabalhos. O preço é o salário do STF. O preço é só... Isso vale para o André Mendonça, vale para o Gilmar Mendes, vale o salário do STF, que, diga-se de passagem, é um salário excepcional, né? O Toffoli vale para todo mundo. Então assine a newsletter que a gente hoje vai soltar uma super matéria exclusiva assinada pelo Flávio VM Costa e Piralice Maciel com outro voo do senhor ministro Toffoli, e as coisas se afunilam. Na minha opinião, o Toffoli deveria botar um pé para trás e saltar fora desse caso do Banco Master, William. Também acho. Leandro Demore on fire, hein? Caramba, arrepiou aí. Cara, acho que tem alguns, talvez, exageros, ao meu ponto de vista, que o Leandro Demore fala ali e tal, beleza, tem que analisar cada coisa com calma também, parcimônia, mas é isso, não é porque uma hora fez o trabalho dele, que era o mínimo que tinha que fazer, o trabalho dele, que o caso do Alexandre de Moraes, aí com relação ao atentado tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro e tal, mas não, tá louco. Novamente, mesmo que fosse quem é que fosse, tá errado e tem que... Agora, tem que ver direitinho toda essa situação aí novamente, porque a esposa do Alexandre de Moraes é uma outra pessoa, querendo ou não, é uma outra pessoa. Então, aí tem que analisar direito aí, novamente, até onde eu sei, ela era advogada antes mesmo dele se tornar ministro. Então, não é justo também que ela não possa, por exemplo, ter grandes contratos e tal. Então, tem que analisar isso para também não partir de lugar nenhum, né? Mas é isso. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal que ajuda demais.